Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Voltamos às nossas atividades aqui do nosso podcast. Quem estava com saudade aí pode aí, portanto, agora matá-la um pouco. Vamos aí, portanto, iniciar a nossa temporada de pré-carnaval. Temporada essa que vai encerrar aí, portanto, lá em fevereiro, quando acontecer a apuração, a gente fazer os nossos apontamentos dos desfiles, né, dos destaques e assim por diante. Hoje retornamos aí, portanto, um novo formato. O formato agora do podcast vai ser bem mais sucinto, com exceção acho que desse do próximo, né, que a gente vai explicando, né, como que vai ser agora o novo Sampa Samba, mas ele basicamente fica igual, só que agora ele vai ser um pouco mais rápido, vai ser um pouco mais acelerado em algumas coisas, as temáticas continuarão quase as mesmas, mas o formato, né, agora quem acompanha pelo YouTube vai me acompanhar de forma retangular, a gente vai ter agora um pouco mais de uma interação, como se fosse uma conversa, né, do que era antigamente, né? Até porque antigamente eu me cansava demais para fazer, acho que por isso que a gente teve ali algumas lacunas nesse tempo. Mas é basicamente isso. Hoje a gente vai iniciar o nosso episódio 198, Ce n'est pas une allégorie, ou né, Ce n'est pas ou Ce n'est pas une allégorie, né? Ou isso não é uma alegoria. É um título, portanto, provocador, para a gente aqui entender aspectos de estética dentro do Carnaval de São Paulo, seja estética visual, seja estética musical. A gente vai aqui tentar entender como que a gente pode usar esse conceito, né, essas ideias, para a gente tentar elaborar pesquisas, né, assuntos sobre o Carnaval de São Paulo como um todo, né, dentro dessa temática que é a temática, acho que muita gente gosta, né? Essa questão do estético, né? E assim por diante. Então a gente vai começar aqui, né, com uma provocação. O, o título, né, do nosso episódio, né? Isso não é uma alegoria, vem exatamente de uma obra, né, do surrealismo do Magritte, né? Isso não é um cachimbo, né? Que se tornou um grande símbolo do movimento surrealista. E aqui a gente está trazendo duas obras do Picasso, né? O velho violonista, né? O, o guitarrista antigo, né? Guitarra em espanhol e violão. E aqui da fase azul do Picasso. E ao lado, né? Do outro lado, guitarra, violão e bandolim, que é a parte mais abstrata, né? Ou do que seria, né? O cubismo abstrato já do Pablo Picasso dentro da corrente do movimento como um todo, né? Até as cores mudam nesse sentido. Por que a gente traz essa discussão, né? Por que a gente traz esse apontamento, né? Quando a gente vai falar de estética, né? Principalmente a estética do carnaval, a gente sempre está se baseando, a gente está sempre se direcionando para construções, desconstruções e reconstruções, né? Então, por exemplo, né? Você tem um bicho folharal, né? Que não existe, né? Entre aspas, né? A gente nunca viu um bicho folharal, mas a gente tem relatos de um bicho folharal, a gente faz a representação desse bicho folharal e a gente faz, né, toda a ação artística que gera ele na avenida, né, ali com as pessoas que fazem a escultura. No caso do surrealismo, né, mas principalmente com a arte moderna, a gente tem essa desconstrução da imagem como ela seria na realidade, né? Então, um velho violinista, ele não está somente tocando um violão, ele está expressando dores, melancolias, sentimentos, né, expressões dentro dessa ação modernista. E no caso do Picasso, né, na fase azul principalmente, a gente tem esse lado um tanto quanto gélido, né, das expressões. Já do outro lado, né, a gente tem essa visão do mesmo instrumento, né, da mesma temática musical, só que ela é um pouco mais desconstruída, né, e cabe, no caso, ao receptor fazer, né, as ligações, as interpretações, as conexões das ideias para gerar, de fato, a imagem final. Por que a gente está falando sobre isso, né? Quando a gente fala de analisa uma obra carnavalesca, a gente tem dois tipos de carnaval, né? O carnaval do eu pegar o que já existe e fazer ele facsímile na avenida, então seja, eu vou fazer o gato da Alice, eu pego uma imagem do gato da Alice e eu apenas reproduzo ela, né?
O gato da Alice, no caso em específico, né, ele se coloca dentro, né, de uma, até mesmo eu diria até que de direitos autorais, né? Então, você pode fazer uma recriação, né, recriar o gato da Alice, ou você pode simplesmente fazer uma, uma adaptação dele como um todo, né? Entretanto, aqui o nosso episódio, ele vai um pouco além, né? A gente vai estar aqui discutindo que isso aqui não é uma alegoria. O carro 2, né, a feitura do manto do Acadêmicos do Tucuruvi, isso não é uma alegoria, né? Porque a gente vai fazer aqui essa brincadeira, né? A alegoria, de certa forma, ela se expressa, né, naquela representação visual, no caso em rodas, né? Então ela é, de certa forma, o que mais chama atenção dentro do Cine. E a gente tem em São Paulo, né, uma construção, né, uma edificação do que é uma alegoria. Então a alegoria em São Paulo são caixotes, são bonecos, são queijos, são apenas decorações do que existe, uma reprodução da reprodução de uma reprodução de observações, né, e de ilusões sobre o carnaval. E quando a gente se depara com uma alegoria como essa, né, a feitura do manto da Acadêmicos do Tucuruvi, aqui a gente faz uma releitura do Magritte, né? Isso não é uma alegoria, né? No caso aqui a gente está falando que isso aqui visualmente para São Paulo não é uma alegoria. Entretanto, quando a gente vai analisar o estético, a arte, e a gente vai entender os valores empregados, a gente vai entender que isso aqui, na verdade, é uma alegoria. Só que não é uma alegoria dentro deste modelo existente do Carnaval de São Paulo. O que eu quero chegar e aonde eu quero chegar, né? Quando a gente vai discutir carnaval, quando a gente vai tentar entender aspectos de estética e de ações referentes à análise de Odissílio no ponto de vista filosófico da coisa, a gente vai sempre estar em dois pontos, né? O primeiro deles isso é uma arte, ou seja, essa alegoria, ela é uma arte? Ela se estrutura com um elemento artístico? Sim. Porém, ela tem valores, né? Ela tem aspectos referentes, né, ao que seria uma alma, do que seria, de certa forma, o espírito artístico, ou seja, ela catalisa a pessoa que vê e enxerga que isso aqui não é só uma coisa bonita, isso aqui tem algo a mais dentro da sua expressão. Então isso, dentro do olhar do estético, dentro do olhar do carnaval, é o que diferencia, às vezes, uma interpretação, um artigo, uma tese, ou até mesmo uma opinião de carnaval. Então, quando a gente vai fazer, né, no caso, uma interpretação de Odissílio, a gente pode fazer várias interpretações de Odissílio. Uma delas é aquela mais rasa, né? A alegoria bonita, a alegoria não é bonita, a alegoria caiu um negócio, a alegoria caiu outro negócio. Mas a gente pode ter um outro tipo de interpretação, que é essa que a gente vai tentar aqui hoje, né, a trazer para vocês, que é olhar uma alegoria, né, olhar um desfile de carnaval, pelo olhar do que ele vai além. Então, quando o desfile vai além, ele possibilita a quem está observando também ir além, ou seja, traçar objetivos diferentes, observar ações, conjuntos, interesses, desejos dos artistas para outras coisas. Então, a feitura do manto não é uma alegoria, pelo menos não no sentido do que seria uma alegoria dentro da cidade de São Paulo. Pelo contrário, ela é uma alegoria, uma anti-alegoria dentro da lógica de Odissílio. Então, para você entender que aqui é a feitura do manto, você vai ter que analisar, depurar quadro a quadro, cor a cor, textura a textura, para tentar entender que aqui está sendo construído o manto, porém dentro de olhar do sonho, né, do sonhado, do idílico da coisa como um todo. Então aqui o nosso episódio ele vai se basear principalmente nas obras do Walter Benjamin, do Arthur Danto, ou Arthur Danto, do Immanuel Kant e do Platão, né? São aí várias vertentes diferentes do olhar da estética como um todo. Então, nesse sentido, né, nesse aspecto, a estética, né, o estético, não se define pelo conceito de beleza, ou seja, a estética, a gente tem filosofia da arte e estética da arte, né? São dois ramos dentro da filosofia. A filosofia da arte ela vai tentar entender discursos, ações, textos, né, interpretações do belo, da beleza. Só que não é a beleza do eu acho que aquilo é bonito, não.
A beleza ela se constrói dentro do olhar do sujeito, que é principalmente o conteúdo que ele tem. Então, quanto mais leitura, quanto mais observações de arte, quanto mais provocado você estiver, mais repertório de belo ou de beleza você vai ter. Então, de certa forma, é uma educação artística. Aqui no caso do que deveria ser educação artística, né? Que é o olhar, o observar dentro do que você sabe, dentro do que você tem. Então, o estético não se define somente por beleza ou da subjetividade, né? Do que se coloca como o perfeito em seu parâmetro de análise. Então, a gente tem, por exemplo, né, para muitas pessoas, talvez belo arte é aquela arte renascentista, o clássico, o barroco, o rococó, que de certa forma é algo que permeia, né, a lógica carnavalesca de observação das artes, principalmente dessa escola de belas artes carioca, que influenciou muitos outros artistas plásticos, principalmente carnavalescos, nos anos 80, 90, 2000. Ou seja, o desfile de carnaval ele é clássico, né? De certa forma, até um olhar um pouco europeu de observar assuntos, né? E isso, em São Paulo, é, de certa forma, uma construção, né? Embora em São Paulo a gente não tenha escolas artísticas dentro da análise de desfile, mas, de certa maneira, a gente tem artistas, né, que pegam, se inspiram nessa lógica um pouco mais clássica de tentar entender, né, essa lógica de análise de algo, né, da arte, dentro dessa ideia de perfeição do belo como um todo. Então ele se coloca como um apreço, né, de realidade da subjetividade da arte, essa que modela em variadas facetas as possibilidades. Então a utilização do conceito de estética ele é essencial para a gente compreender, dentro do ensino de escola de samba, a ideia dessa lógica, né, dos conceitos artísticos. Então, por exemplo, uma fantasia, né? A fantasia, por exemplo, se pegar aqui o desfile do Império de Casa Verde. O desfile de Casa Verde, ele é desse ano, né? Ele é imitação ou não é uma imitação? Ou seja, toda a reprodução do desfile, será que de fato houve um tratamento estético para que ele não fosse somente uma imitação do Harry Potter, do Thor, de outros vários símbolos existentes? Ou será que ali houve um esforço para que a gente saísse do óbvio e tentasse entender outras ações? Pegar aqui outro exemplo, né? O desfile da Mocidade Alegre, né? Sobre as mendigas. Será que aquele desfile ele foi somente imitação? Ou será que ele teve ali um apuro estético que saísse dessa obviedade de entender? Então, seja, o imitar dentro do estético é aquilo que, de certa forma, o Platão desenvolve, coloca, de que a arte não pode ser. A arte, ela, de certa forma, ela imita algo. Se ela imita algo, então ela é uma arte, ela é algo menor, né? Não deveria ser tão valorizado. A gente também pode analisar o desfile dentro da lógica da fidelidade. Será que será que o desfile do Império de Casa Verde, né, da Mocidade Alegre, tem uma fidelidade de espelhamento do que existe ou será que é uma fidelidade apenas subjetiva? Ou seja, será que houve uma fidelidade por completo de um super-herói ou será que houve ali uma interpretação do que ele é? E também a ideia de originalidade, né? Será que há uma originalidade artística ou será que o carnavalesco apenas colou, né, fez Ctrl+C, Ctrl+V das coisas? Então, dentro do modernismo, né, dentro da arte, dentro quando a gente vai analisar um desfile de escola de samba, pelo menos eu, né, dentro não só do desfile, mas também nos meus trabalhos acadêmicos, a gente sempre tem que entender algumas coisas. O primeiro deles é a luz, que é o ponto central da ideia modernista. Depois disso, o movimento, como que isso, dentro da pista, né, dentro do cortejo, ele se desenvolve, ou seja, a luz não só do carro, mas a luz que a fantasia, que as alegorias reproduzem, o movimento que isso causa na pista, ou seja, às vezes uma extensão de uma pena, né, pode ter dentro no final dela algo que gere outro tipo de movimento. A cor, a estrutura e o uso de materiais são pontos essenciais para a gente entender esse estético. Então, seja, quanto mais repertório você tem, mais entendimento de belo você vai ter. Consequentemente, quanto mais repertório você tiver, mais esses aspectos de luz, cor, movimento, estrutura e materiais vai estar dentro do seu olhar, da sua percepção. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer estudar carnaval, principalmente o aspecto visual, é sempre ler arte.
Ah, mas eu não vou usar a arte clássica nos meus livros, né, nos meus, nos meus trabalhos. Talvez não, mas se você entende de arte, você vai arte como um todo, né, lá do começo até agora, né? Você vai compreender várias nuances, né, várias interpretações de enxergar um desfile de escola de samba. Então, quando a gente vai, por exemplo, no meu caso, quando a gente vai fazer uma crítica, né, uma observação de enredo, de desfile, a gente sempre tem um repertório, pelo menos eu faço isso, né, algumas semanas antes, a gente retorna alguns autores para a gente reeducar até mesmo o nosso olhar sobre o assunto, né, sobre o que é observado como um todo. Então, nesse sentido, né, nesse aspecto, o carnaval, embora ele se utilize, né, do estético, né, do exagero, das formas polidas, como o rococó, o maneirismo, o clássico e outros estilos, né, um pouco mais antigos, né, antes do moderno, o... a gente não pode ficar só limitado a isso, né? Então acho que a gente tem atualmente, né, principalmente com os carnavalescos mais novos, um olhar um pouco mais moderno de chegar ao carnaval, o que fez, por exemplo, Renato Lage, o que fez, por exemplo, o Fernando Pinto, o que faz, de certa forma, o Paulo Barros, o que faz o Haddad, né, o Bório Haddad, lá da Vila Isabel, da Agora, o que faz, por exemplo, o Guilherme Estevão, o que faz, por exemplo, o João Vitor, né, e outros vários carnavalescos, né, o Jorge Silveira. Ou seja, você tem o clássico dentro da sua estrutura, mas você coloca o moderno, né? E aí a gente faz a primeira grande apontamento sobre o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo é extremamente moderno. Ele é modernizante. Não acho que ele não é moderno, ele é modernizante. Mas, entre certa forma, o estilístico, né, o estético dentro do Carnaval de São Paulo, ele fica muito subvalorado. Ou seja, não interessa você empregar conceitos dentro do seu desfile, se na verdade o que vai ser mais importante é essa mímese platônica, ou seja, a imitação. Então, o Carnaval de São Paulo, se Platão fosse talvez hoje, né, existisse um Platão dentro do mesmo pensamento de estética, ele observasse o Carnaval de São Paulo, ele ia fazer uma crítica. Né? O Carnaval de São Paulo é só imitação do que existe. Claramente aqui não estou fazendo uma crítica aos carnavalescos, mas estou fazendo aqui, de certa forma, um apontamento. Acho que muitos ainda têm essa coisa da reprodução, né, do fazer o gigante, de fazer a parafernália, né, esse conceito de aplicação do que existe, e às vezes acho que esquece um pouco do artístico. Né? E olha que em São Paulo a gente tem vários carnavalescos, por exemplo, Wagner Santos, né, na sua época de Vila Maria, por exemplo, que ali você percebia, né, que a estética, né, o olhar sobre a arte dele, do desfile, era bastante ampla, né, era bastante diversa, inclusive. Então, dessa forma, o Carnaval de São Paulo, quando ele entra nessa lógica do espetáculo, né, da realidade espetaculosa, da mímese da coisa, ele esquece o aspecto artístico. Isso, de certa forma, impregna, não estou fazendo aqui uma crítica, mas isso também acontece no mau uso da própria robótica de Parintins. Né? Parintins, né, são artistas, de certa forma, eles têm um, um know-how, né? Eles têm uma sedimentação de construção de arte muito própria deles. Então eles também têm os devaneios artísticos, né? Quem assiste o festival consegue perceber isso. Porém, eu acho que em São Paulo a gente faz uma limitação, a gente não consegue explorar por completo os artistas de Parintins no sentido de fazer com que a arte dele se coloque, né, a arte dele se coloque como um aspecto de criação, né, de recriação de assuntos. Então a gente fica mesmo, de certa forma, de reproduções, né, da fantasia, da reprodução da alegoria, e a gente esquece essa beleza, né, esse trato, né, esse instigar a quem está vendo de reinterpretar as coisas. Né? Então, de certa forma, o nosso carnaval, o Carnaval de São Paulo, ele é feito meio que de certa forma, para quem está ali embaixo. Né? Então, de certa forma, é um carnaval de camarote, né? Porque quem está no camarote consegue ver a grandiosidade, esse impacto da alegoria, coisa que quem está na arquibancada não enxerga. Quem está na arquibancada, né, nesse olhar de arquibancada, quer ver erro, que é o caso dos nossos jurados, de certa forma, e assim por diante. Então, assim, existe uma diferença entre ser arte e algo parecer artístico. Então, acho que os desfiles de São Paulo não são por completo arte. Eles parecem artísticos, né?
Acho que a única exceção aqui que a gente pode fazer talvez seja a bateria, não a samba enredo, mas a bateria, que eu acho que em São Paulo a gente tem essa excelência artística, estética do musical muito bem aplicada, né? Muito bem repensada, né, pelos nossos mestres e mestras de bateria como um todo. Então a arte, principalmente nessa atualidade, ela não pode ficar dissociada na realidade de questionamento, política, social, de compreender que somos e o que podemos ser dentro de uma realidade de sociedade acrítica enquanto formação visual. Então o carnaval, de certa forma, o Carnaval de São Paulo, ele meio que reflete os interesses de uma sociedade, já que vou estar militando, talvez, né, embora não seja do movimento político, exatamente deste movimento político, mas o Carnaval de São Paulo ele atende os interesses de uma burguesia paulistana, né, de uma elite. Não seja crítico, vai até certo ponto, não faça tantos questionamentos, não tente entender o social da forma como deveria ser. E as escolas que conseguem escapar por essa realidade, elas conseguem fazer ações estéticas, né, visuais, bastante diferentes, né, bastante fora dessa mímese do estético como todo. Então mesmo, né, pode ser dentro do campo musical, da dança, embora esse conceito, né, o conceito de estética não seja aplicado à música, à dança como um todo. Então, nesse sentido, o que chama atenção dentro deste movimento é como o não entender, mas ficar embasbacado, se projeta uma realidade de sublime do olhar da arte. Então, ou seja, é como se o Carnaval de São Paulo, né, as pessoas que assistem, eu falo isso porque muitos amigos meus vão assistir Carnaval às vezes comigo, e que não são do meio, e eles ficam embasbacados, nossa, que coisa bonita, mas eles não entendem nada. Então acho que o Carnaval, de certa forma, ele vai para um direcionamento, né, do você não precisa entender, mas você precisa ficar o quê? Embasbacado com aquilo. Então, é um tipo de sublime, né? E já entrando na estética, é um tipo de sublime, é um tipo de ação, de observação do estético, que ele fica extremamente vazio, né? Você não consegue ver naquilo ali arte, você só consegue ver aquilo ali na grandiosidade, no movimento, mas fica só naquilo. Então é meio que a gente criasse uma observação de arte, uma arte que, né, uma não arte, que se transforma numa arte extremamente empastelada. E aqui, aí citando Kant e Benjamin, né, que eu já disse lá no começo, é a ideia do espírito. O espírito em Kant é o seguinte: você pode achar algo belo, você pode achar algo bonito, porém isso não pode ser que isso não te impacte, ou seja, não cause impacto. Isso é o espírito. Coisa que semelhante o Walter Benjamin projeta, que é a ideia da aura. Você pode ter uma obra artística, que ela é bonita, mas ela não te transmite nada, então ela não tem aura. Então, nesse aspecto, o belo ele pode gerar dentro de si algo que fica extremamente apagado dentro de uma realidade do espetáculo por ele mesmo. Ou seja, faça aqui o desafio. Você lembra das alegorias, né? Com exceção da campeã, que eu acho que a campeã quase todo mundo lembra, mas você lembra de quais alegorias do carnaval desse ano? Eu quase tenho certeza que você vai ter dois extremos. Ou você vai se lembrar das alegorias que são reprodução de arte, ou você vai lembrar de alegorias que são extremamente originais. É esse meio termo que falta talvez no Carnaval de São Paulo. O que nos faz chegar aqui é o estético no Carnaval. A ideia de estética ela é extremamente europeia, ou seja, ela está dentro de um olhar, né, de um padrão de observação branca. Mas, entretanto, quando a gente tenta trazer a estética num olhar carnavalesco, e aqui estou fazendo essa ousadia, a gente tem 4 pontos que eu acho que são interessantes. Primeiro, que a arte carnavalesca é movimento, ou seja, ela nasce de uma forma e termina de outra maneira. Então, ou seja, você pode ter 10 clones. Aí eu acho que aqui já fazer talvez um olhar, né, para o terceiro, por último ponto, né, que não é objetiva como ciência, né? Você pode ter 10 clones, 10 pessoas iguais, de pensamento, de ideia, de cultura, de estudo, 10 pessoas iguais. Você pode colocar ela em 10 pontos diferentes de Odyssey. O Odyssey vai começar de um jeito, ele vai terminar de outro. Então, ou seja, não tem como a gente ter uma ciência exata de uma observação, porque o carnaval é movimento. Então, a própria estética do carnaval ela é movediça. O Odyssey que começa de um jeito, pode ser que ele chegue no meio da pista de outra forma. Na dança, no canto, na música e até mesmo no visual. Então, nesse sentido, o carnaval, que é o segundo tópico que a gente vai falar aqui, o carnaval, a arte do carnaval, portanto, é de volume, ou seja,
são múltiplas peças que se encaixam em uma mesma realidade de Dicile. Então, ou seja, você tem múltiplas observações dentro do mesmo Dicile dos próprios criadores. O casal de Messala Porta-Bandeira vai ter uma interpretação específica daquele Dicile, que pode ser totalmente certa e pode ser totalmente errada. A Comissão de Frente é a mesma coisa, você pode ter os carnavalescos, você pode ter os mestres de bateria, os compositores, que talvez sejam um começo, né, a ponta desse observação do volume estético da arte, mas de certa forma são múltiplas peças, né, que elas se encaixam na realidade do Dicile. Então você pode pensar o Dicile na sua cabeça ser lindo, mas chegar ali na hora ser ou majestoso ou ser um desastre. E isso, de certa forma, é uma projeção que a gente vai desenvolvendo, principalmente no olhar da arte como um todo. O que é produzido dentro de um Dicile compõe uma instalação de arte que foge da criação do seu produtor primário do carnavalesco. Ou seja, o carnavalesco, quando ele desenvolve enredo, isso aqui leva um samba, leva as fantasias, alegorias, né, vai gerar a dança e assim por diante. Por mais que ele seja o criador, no final não é ele que vai gerar tudo, porque ele é uma ponta dessa realidade. Mas que ele cria o enredo vai ser interpretado por todos os outros componentes de um Dicile de outra maneira. Então é como se tivesse uma arte, e aí por isso que a instalação de arte é como se tivesse uma arte inicial que vai gerando várias interpretações dessa mesma arte, dessa mesma interpretação. Então esse criador primário, ele existe, que é o carnavalesco, porém você vai ter vários outros elementos, né, que é o que a Leila Blas, de certa forma, escreve no seu livro. E o último ponto, né, por ser uma arte efêmera, ou seja, algo que não fica fixo no mesmo espaço, nem sempre ela consegue abranger toda a sua complexidade em uma única observação. Ou seja, ela não nasce, ou não deveria ser, para ser uma ciência da objetividade, ou ao menos, né, que todos os observantes sejam clones, e mesmo assim cada um parte de um ponto de observação distinto. Por quê? Não tem como a gente criar um olhar específico de julgar um desfile de carnaval. Você pode ser de uma escola de estética, né? Por exemplo, eu sigo uma estética muito aproximada do que o Walter Benjamin escreve. Mas você pode ter um tipo de estética direcionado para o que o Hume coloca. Vai ser totalmente diferente. Então, nesse sentido, não tem como ter uma ciência de observação de escola de samba. Então, quem é da imprensa vai ter um olhar diferente de quem está lá em cima, porque a imprensa tem a pasta, tem vários elementos para compor. Mas quem está lá em cima também vai ter um olhar diferente de quem é da imprensa. Assim como quem é o jurado vai ter um olhar diferente de quem é da imprensa, porque o jurado não tem a mesma bagagem de acompanhar a obra de arte ao longo do ano. Ele pega um fragmento desse processo. Então não tem como ter uma ciência objetiva, né? E talvez a gente esbarraria aqui talvez no julgamento. Eu acho que o carnaval não nasceu para ser julgado. Acho que esse é o grande ponto, né? O carnaval não deveria ser julgado, né? Porque como que você vai julgar uma obra artística sobre outra, né? Por exemplo, uma proposta artística de uma escola pode ser totalmente diferente da proposta artística de outra. Então, por isso, né? E aqui encerrando o nosso episódio de hoje, quando a gente vai estudar carnaval, né? Quando a gente vai entrar nesse mundo acadêmico, né? Quem é que deseja, acho que o mais importante, além de você ter o tema, né, ter todo esse conhecimento de carnaval, quem vai para esse lado do visual, do analisar o estético, né, como eu fiz, por exemplo, no meu doutorado, no meu mestrado, doutorado um pouco mais, a gente sempre tem que ter esse repertório artístico. É como se a gente tivesse que ler 1000 páginas para usar uma página, mas essas 1000 páginas são essenciais para a gente tentar entender e amarrar assuntos. Eu estudo arte desde os meus 16 anos, né? Desde como os professores da escola, que eles percebiam que eu gostava muito de arte, então eles traziam livros, né? Então comecei a ler as escolas, né? Os movimentos artísticos. Sou um artista plástico, né? Embora não projete isso como o ponto principal do meu desenvolvimento, mas é essencial que vocês saibam, né? Para quem vai ir para esse mundo acadêmico, entender de arte. Né? Entender de arte é isso, gente. É observação. É ir no museu, é ir numa peça artística, é talvez uma peça, é ouvir música. Não sei qual forma que você vai encontrar. Mas é essencial, quando a gente vai fazer a análise do Dicile, tentar entender o que está sendo posto, né? Qual o meu repertório de observação de arte, né? De belo, de sublime, desse vazio que às vezes eu sinto vendo algo que eu nunca vi, eu fico extremamente emocionado.
como que eu consigo fazer esse repertório se fazer presente? Seja eu falando, mas principalmente, né, seja eu escrevendo, né, observando ali numa tese, numa dissertação e assim por diante. Então, nesse sentido, o, se isso é uma alegoria, não sei, mas de certa forma, quando a gente vai analisar esses aspectos é, da minúcia da observação do desfile de carnaval, na minúcia de uma observação de arte, a gente sempre tem que ter em mente essas coisas, né? Essas interpretações, essas ações e esses direcionamentos que a gente constrói na observação estética da coisa. Então é isso. Semana que vem a gente vai para o episódio 199, que a gente vai fazer uma abertura semelhante, porque eu não sabia se o 198 era o 199, se o 199 era o 198. Então, foi basicamente isso. E semana que vem a gente vai falar de mulheres, né, de biografias, né, sobre o carnaval, quando a gente vai analisar a obra da Olga von Simonsen. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.